Imagine descobrir que você está grávida e, em vez de alegria, receber acusações e desprezo do homem que você ama. Imagine ouvir as palavras mais cruéis na hora em que mais precisava de apoio. Essa é a história de Clara e Eduardo. Uma história sobre orgulho, arrependimento e a chance de recomeçar quando tudo parece perdido. Uma história que vai te emocionar do início ao fim. Antes de começar, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum capítulo e me conta nos comentários de onde você está assistindo. Sua participação faz toda a diferença pra gente. A mansão estava em silêncio. Clara segurava o teste de gravidez com as mãos tremendo. 2 risquinhos rosa. Grávida. Mas ao invés de alegria, sentia medo. Porque sabia exatamente como Eduardo reagiria. A limusine parou em frente à mansão. Clara desceu devagar, segurando a bainha do vestido simples. Olhou para a construção imensa. Vidros enormes, jardim impecável. Tudo moderno, tudo perfeito, tudo assustador. Eduardo saiu do carro do outro lado. Terno preto impecável. Relógio que custava mais que um carro. Cabelo perfeitamente penteado para trás. Ele nem olhou para ela. Apenas caminhou em direção à porta. "Bem-vinda", disse a governanta Dona Marta com um sorriso gentil. Clara sorriu de volta, tímida, nervosa. "Obrigada. Deixe suas coisas no quarto principal. Terceira porta à direita no segundo andar." Eduardo falou sem olhar. Já estava mexendo no celular. Clara subiu as escadas. Cada degrau parecia pesado. O corredor era longo, silencioso. Ela abriu a porta do quarto e quase perdeu o fôlego. A cama era enorme. King size. Lençóis brancos imaculados. Janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Um closet maior que seu antigo quarto. Banheiro de mármore com banheira de hidromassagem. "É lindo", murmurou para si mesma. Mas vazio. Tudo era bonito, mas não tinha alma. Ela colocou a mala no chão. Sentou na cama. As molas nem fizeram barulho. Olhou para a aliança no dedo. Simples, discreta, comprada às pressas antes da cerimônia rápida no cartório. O casamento tinha sido assim. Rápido, sem festa, sem família. Apenas Eduardo, Clara, 2 testemunhas e um juiz entediado. 10 minutos e estava feito. Clara se casou porque a família dela estava falida. O pai doente. A mãe sem emprego. E Eduardo ofereceu ajuda financeira em troca de um casamento de conveniência. Um acordo comercial. Frio. Calculado. Ela aceitou. Não por dinheiro, mas pela família. E porque uma parte boba dela achava que talvez, só talvez, pudesse conquistar o coração dele. Que ilusão. Eduardo entrou no quarto, nem bateu na porta. "Preciso deixar algumas coisas claras." Clara se levantou. "Tudo bem. Esse casamento é apenas no papel, para satisfazer minha família e salvar a sua." Ele cruzou os braços. "Não espere nada além disso. Eu entendo." "Entende mesmo?" Ele deu um passo à frente. Os olhos azuis eram gelados. "Não vamos dormir no mesmo quarto. Não vamos fingir ser um casal apaixonado. E definitivamente não vamos ter filhos." Cada palavra era uma facada. Clara engoliu seco. "Por que você aceitou se casar comigo então?" "Porque minha família não parava de me pressionar. Diziam que eu precisava de uma esposa, de estabilidade, de uma imagem respeitável." Ele suspirou. "Você era a candidata perfeita. Discreta, simples, sem ambições de tomar meu dinheiro ou meu nome." "Eu não quero seu dinheiro." "Todo mundo quer meu dinheiro." Ele virou para sair. "Seu quarto é esse. O meu é o último do corredor. Não entre lá sem permissão." A porta fechou. Clara ficou sozinha. Sentou na cama de novo e chorou. Baixinho, para ninguém ouvir. Os primeiros dias foram horríveis. Eduardo saía cedo, voltava tarde. Quando estavam juntos, ele mal falava. Respondia com monossílabos. Ignorava qualquer tentativa de conversa. Clara tentava. Deus sabe como tentava.
Acordava cedo para preparar café. Fazia o prato preferido dele. Deixava bilhetes carinhosos, mas tudo era ignorado. Uma manhã ela desceu e encontrou a mesa vazia. Eduardo já tinha saído. O café que ela preparou estava frio. As panquecas, intocadas. Dona Marta entrou na cozinha. Viu Clara olhando tristemente para a comida. Não leve para o coração, querida. O Dr. Eduardo sempre foi assim. Ele me odeia. Não odeia. Marta se aproximou. Ele só tem o coração ferido, machucado e com medo de abrir de novo. Clara olhou para ela. O que aconteceu? Marta hesitou. Não é minha história para contar, mas saiba que antes de você, houve outra. Outra? Uma mulher, anos atrás. Ele era completamente apaixonado. Planejava um casamento. Mas ela o traiu. Com o sócio dele. E ainda levou parte do dinheiro. Marta suspirou. Ele nunca mais foi o mesmo. Clara sentiu o peito apertar. Então ele acha que toda mulher é igual. Acha? Marta tocou o ombro dela. Mas você pode provar que não é. Como? Ele nem me olha. Continue sendo quem você é. Gentil, paciente, verdadeira. Marta sorriu. Corações frios derretem. Só precisa do calor certo. Clara quis acreditar, mas era difícil. As semanas passaram. A rotina continuava. Eduardo trabalhava sem parar. Clara cuidava da casa. Tentava transformar aquele lugar frio em um lar. Comprou plantas. Colocou flores frescas nos vasos. Pendurou quadros coloridos. Eduardo nem notava. Uma noite ele chegou tarde. Clara estava na sala lendo, ouviu a porta, levantou. Quer jantar? Fiz lasanha. Eduardo parou. Olhou para ela. Pela primeira vez em semanas. Você ainda está acordada? Estava te esperando. Por quê? Porque... Clara hesitou. Porque somos casados, e casais jantam juntos. Ele riu, sem humor. Nós não somos um casal de verdade. Podíamos ser. A voz dela saiu baixa. Eduardo deu um passo à frente. Você não entende, entende? Eu não quero isso. Não quero jantares em família. Não quero conversas no sofá. Não quero nada que se pareça com um casamento real. Por quê? Porque não funciona. A voz dele subiu. Porque no final todo mundo sai. Todo mundo te usa. Todo mundo te machuca. Eu não vou fazer isso. Você diz agora. Ele virou as costas. Todo mundo diz. Subiu as escadas. Deixou ela sozinha. De novo. Clara olhou para a lasanha que fez com tanto carinho, esfriando sozinha, como ela. Mas não desistiu. Continuou tentando. Todos os dias. Pequenos gestos. Uma xícara de café na mesa dele. Suas camisas perfeitamente passadas. Seus livros organizados no escritório. Eduardo notava, mesmo sem admitir. Via cada esforço, cada tentativa. E algo dentro dele começava a rachar. Uma fissura pequena, quase invisível. Um dia chegou em casa e encontrou o jardim diferente. Clara tinha plantado rosas, vermelhas, as preferidas da mãe dele que morreu anos atrás. Ele parou, olhou. As rosas balançavam no vento, lindas, delicadas. Como você sabia? Perguntou quando a viu na varanda. Clara sorriu. Dona Marta me contou. Eduardo olhou para as flores, depois para ela, e pela primeira vez realmente a viu, não como uma intrusa, não como um peso, mas como uma pessoa, tentando, se esforçando, cuidando. Obrigado, disse baixo. Clara quase caiu de surpresa. De nada. Ele entrou na casa, mas aquela noite, quando passou pela cozinha, viu que ela tinha feito jantar, e pela primeira vez, sentou. Comeu. Em silêncio. Mas juntos. Clara sentou do outro lado da mesa. Não falou, não pressionou, apenas comeu e sorriu para si mesma. Era um começo, pequeno, quase nada, mas era um começo. Dona Marta observava da porta da cozinha e sorria.
Talvez tenha esperança para esses dois, pensou. Mas o que nenhum deles sabia era que uma tempestade estava chegando. Uma notícia que mudaria tudo. Que testaria o frágil vínculo que começava a se formar. E que colocaria Clara na posição mais vulnerável da vida dela. Porque às vezes o amor precisa ser destruído para renascer mais forte. E Eduardo estava prestes a aprender isso da pior forma possível. As semanas seguintes foram diferentes, sutilmente diferentes. Eduardo ainda mantinha distância, mas agora, pelo menos, jantava em casa. Não todos os dias, mas alguns. Clara aproveitava cada oportunidade. Cozinhava pratos que Dona Marta dizia serem os favoritos dele. Arrumava a mesa com cuidado. Acendia velas, não por romance, mas para criar um ambiente acolhedor. Eduardo notava, sempre notava, mas não comentava. Apenas comia. Às vezes soltava um "está bom", quase imperceptível. Mas para Clara, era tudo. Uma noite ela reuniu coragem. Como foi seu dia? Eduardo levantou os olhos do prato, surpreso pela pergunta. Normal. O que você fez? Trabalhei. Ele voltou a comer. Em que tipo de caso você está trabalhando agora? Ele parou, olhou para ela, como se estivesse avaliando se valia a pena responder. Fusão de empresas. Complexo. Muitos contratos. Parece importante? É. Eduardo tomou um gole de vinho. Pode definir minha carreira. Clara sorriu. Tenho certeza que vai dar certo, você é brilhante. Ele a olhou. Realmente olhou. Aqueles olhos castanhos, cheios de admiração genuína. Sem segundas intenções. Sem interesse financeiro. Apenas admiração pura. Obrigado, murmurou. O jantar continuou. Mais silencioso, mas menos tenso. Como se uma barreira invisível tivesse sido movida a alguns centímetros. Clara começou a aprender mais sobre ele. Pequenas coisas. Ele bebia café puro sem açúcar. Lia antes de dormir. Ouvia jazz quando estava estressado. Odiava gravatas vermelhas. Amava chuva. E Eduardo, sem perceber, começou a notar coisas sobre ela também. A forma como ela mordia o lábio quando estava concentrada. Como cantarolava baixinho enquanto cozinhava. Como seus olhos brilhavam quando falava da família. Uma manhã, Clara acordou enjoada. Muito enjoada. Correu para o banheiro, vomitou. Sentou no chão frio, respirando fundo. O que foi isso? Pensou. Passou o dia se sentindo estranha, cansada, sensível. Dona Marta notou. Você está pálida, querida. Só um mal-estar. Clara forçou um sorriso. Mas o mal-estar continuou. Dias seguidos. Sempre de manhã. Até que Clara conectou os pontos. O atraso. Os enjoos. A sensibilidade. Não pode ser, murmurou sozinha no quarto. Mas era possível. Aquela noite. Semanas atrás. Eduardo tinha bebido demais. Chegou em casa cambaleando. Clara o ajudou a subir. Ele a puxou. Beijou. Uma coisa levou a outra. Foi rápido, confuso. Pela manhã, ele acordou e saiu sem falar nada, como se nada tivesse acontecido. Clara nunca mencionou. Achou que para ele não significou nada, então guardou para si. Mas agora, comprou um teste de farmácia. Escondeu na bolsa. Esperou Eduardo sair. Trancou-se no banheiro. Mãos tremendo. Coração disparado. Fez o teste. Esperou os 3 minutos mais longos da vida. Olhou. 2 risquinhos rosa. Positivo. As pernas falharam. Sentou no chão. Olhou para o teste. Grávida. Ela estava grávida. Lágrimas vieram. Não sabia se eram de alegria ou medo. Talvez as duas coisas. Sempre sonhou ser mãe. Mas não assim. Não em um casamento sem amor. Não com um homem que mal a suportava. O que eu faço? Sussurrou para si mesma. Decidiu contar. Tinha que contar. Era filho dele. Ele tinha direito de saber. Mas quando? Como? Eduardo mal falava com ela. Como ia reagir a uma notícia dessas?
Clara passou dias ensaiando, tentando encontrar o momento certo, as palavras certas, mas nunca parecia certo. Uma noite, Eduardo chegou cedo. Surpresa. Estava até sorrindo. Coisa rara. O caso foi resolvido, disse ao entrar. Ganhamos. Clara sorriu. Que ótimo, parabéns. Vamos comemorar. Ele foi até o bar, pegou uma garrafa de champanhe, serviu 2 taças. Ofereceu uma para ela. Clara olhou para a taça. Não podia beber. Eu não posso. Eduardo franziu a testa. Por quê? O momento era agora. Clara respirou fundo. Porque estou grávida. Silêncio. Eduardo ficou paralisado, a taça na mão, os olhos fixos nela, processando. O quê? Estou grávida. A voz dela tremeu. De você. Ele colocou a taça na mesa. Devagar. Muito devagar. Isso não é possível. É sim, aquela noite, quando você... Não. Ele balançou a cabeça. Não. Isso não pode estar acontecendo. Clara deu um passo à frente. Eduardo, eu sei que é assustador. Mas... assustador? Ele riu. Amargo. Cruel. Você acha que é só assustador? Eu não planejei isso. Ah, não planejou? A voz dele subiu. Que conveniente. Casar com um milionário e de repente ficar grávida. Clara sentiu como se tivesse levado um soco. Você acha que eu fiz isso de propósito? O que eu deveria achar? Eduardo começou a andar pela sala. Você aparece na minha vida, entra na minha casa, e agora diz que está grávida? É o golpe perfeito. Não é um golpe. As lágrimas vieram. É seu filho. Meu? Ele parou. Olhou para ela com olhos cheios de raiva. Como eu posso ter certeza disso? As palavras cortaram fundo. Clara recuou. Você está me acusando de traição? Estou te pedindo provas. Provas? A voz dela saiu em um sussurro quebrado. Eu nunca estive com outro homem. Nunca. Você é o único. O primeiro. O único. Eduardo desviou o olhar. Eu não posso acreditar em você. Por quê? Clara se aproximou. Por causa dela? Da mulher que te traiu? Eu não sou ela, Eduardo. Todas são iguais, ele gritou. As veias do pescoço saltadas. Todas mentem, todas usam, todas traem. Eu não. Clara gritou de volta, pela primeira vez. Eu não sou como ela. Eu te amo. Silêncio absoluto. Eduardo olhou para ela, chocado. O quê? Clara limpou as lágrimas. Eu te amo, desde o dia que nos casamos. Eu tentei conquistar seu coração, tentei te mostrar que nem todo mundo é igual. Mas você está tão cego pela dor do passado que não consegue ver. Você não me ama. Ele balançou a cabeça. Você ama meu dinheiro. Eu te amo. A voz dela saiu firme. E esse bebê é seu, queira você acreditar ou não. Eduardo virou as costas. Eu quero um exame de DNA. O quê? Um exame de DNA. Quando o bebê nascer, para provar que é meu. Clara sentiu o mundo desabar. Você realmente não confia em mim. Não confio em ninguém. Ela olhou para as costas dele, rígidas, inflexíveis, e percebeu. Não importava o que fizesse, não importava quanto amasse, ele nunca ia acreditar nela. Tudo bem, disse baixo. Faça o exame. Prove para si mesmo que esse filho é seu. E quando provar, quando descobrir que sempre falei a verdade, espero que você consiga viver com a culpa de ter duvidado. Subiu as escadas, entrou no quarto, fechou a porta e desabou. Chorou como nunca chorou antes. O corpo inteiro tremia. A dor era física, palpável, sufocante. Como ele pode achar isso? Pensou entre soluços. Como? Embaixo, Eduardo estava sozinho na sala, olhando para a taça de champanhe. As mãos tremiam. A cabeça girava. Grávida. Clara estava grávida. E ele tinha acabado de acusá-la de traição. Sentou no sofá.
Colocou a cabeça nas mãos. O que eu fiz? Mas o orgulho era forte demais. A dor do passado, muito profunda. Ele não conseguia acreditar, não conseguia confiar. Mesmo que uma parte dele soubesse que ela estava falando a verdade. Dona Marta apareceu na porta. Tinha ouvido tudo. Você cometeu um erro terrível. Eduardo olhou para ela. Ela pode estar mentindo. Pode, ou pode estar dizendo a verdade. Marta cruzou os braços. E se estiver, se esse bebê for seu, você vai conseguir viver sabendo que machucou a única pessoa que realmente te ama? Ela não me ama. Ama sim. Qualquer um com olhos consegue ver. Menos você. Você está tão obcecado em proteger seu coração que não vê quando alguém genuinamente se importa. Eduardo desviou o olhar. Eu não posso arriscar de novo. Então você vai morrer sozinho. Marta saiu. Porque amor é risco. Sempre foi. Sempre será. Eduardo ficou sozinho. Com seus demônios. Suas dúvidas. Seus medos. E lá em cima Clara abraçava a barriga. Onde uma vida crescia. Inocente. Pura. Sem culpa de nada. Vai ficar tudo bem, meu amor. Sussurrou para o bebê. Mesmo que ele não acredite, eu vou te amar por nós dois. E naquele momento, algo mudou. Clara percebeu que não podia mais viver assim. Não podia criar um filho em um ambiente de desconfiança e acusações. Ela precisava sair. Por ela, pelo bebê. Mesmo que partisse seu coração. A manhã chegou pesada. Clara não dormiu. Passou a noite olhando para o teto, pensando, planejando, decidindo. Desceu para o café. Eduardo já estava lá. Terno impecável, como sempre. Mas o rosto estava cansado. Olheiras profundas. Eles se olharam. Nenhum falou. Clara serviu café para ela. Só café. Sem leite. Sem açúcar. Precisava do amargo para combinar com o momento. Sobre ontem, começou Eduardo. Não precisa dizer nada. Clara não olhou para ele. Você deixou clara sua opinião. Eu estava estressado. A notícia me pegou de surpresa. E sua primeira reação foi me acusar de traição. Agora ela olhou. Os olhos vermelhos de tanto chorar. Diz muito sobre o que você pensa de mim. Eduardo abriu a boca. Fechou. Não sabia o que dizer. Eu vou fazer o exame, disse Clara. Quando o bebê nascer, e você vai ver que sempre falei a verdade. Clara. Mas até lá eu não vou ficar aqui. Ela se levantou. Não posso criar um filho em um ambiente onde sou constantemente acusada e humilhada. Eduardo se levantou também. Onde você vai? Para a casa da minha mãe. Vou trabalhar, me sustentar. E quando o bebê nascer, você faz seu exame e fica em paz. Você não pode ir embora. Posso sim. Clara pegou a xícara, levou para a pia. Não sou sua prisioneira. Sou sua esposa só no papel. Você mesmo disse. E o dinheiro? O acordo? Clara virou, o olhar firme. Pode ficar com seu dinheiro. Eu não quero mais nada de você. Só quero paz. Para mim e para meu filho. Eduardo ficou paralisado. Vendo ela sair da cozinha, subir as escadas. E algo dentro dele gritou para ir atrás, para segurar, para pedir desculpas. Mas o orgulho era mais alto. Sentou de volta, olhou para o café, frio, amargo, como tudo na vida dele ultimamente. Clara fez as malas. Poucas roupas, poucos pertences. Não queria nada que viesse dele. Nada que tivesse sido comprado com o dinheiro dele. Dona Marta apareceu na porta. Você tem certeza? Tenho. Clara fechou a mala. Não posso ficar. Não assim. Ele está com medo. Por isso reagiu daquele jeito. Medo não justifica crueldade. Clara olhou para ela. Eu entendo que ele foi machucado, mas eu não sou responsável pela dor que outra mulher causou, e não vou pagar por isso. Marta abraçou ela. Você é forte, mais do que imagina. Não me sinto forte. Clara chorou no ombro dela. Me sinto quebrada.
Corações quebrados podem ser remontados, com o tempo. Clara se afastou, limpou as lágrimas, pegou a mala. Obrigada, por tudo. Desceu as escadas. Eduardo estava no escritório, a porta fechada. Ela não bateu, não se despediu, apenas saiu. O táxi a levou para longe da mansão. Clara olhou pela janela. A vida de luxo ficando para trás. Mas não sentia alívio. Só dor. A casa da mãe era pequena, simples, mas acolhedora. Dona Amélia abriu a porta e abraçou a filha. O que aconteceu? Clara contou tudo, entre lágrimas e soluços, a gravidez, a acusação, a decisão de sair. Amélia segurou o rosto da filha. Você fez a coisa certa. Nenhuma mulher deve aceitar ser tratada assim. Mas e se ele nunca acreditar? E se mesmo com o exame ele continuar duvidando? Então ele não merece você. Amélia limpou as lágrimas dela. Você vai criar esse bebê com amor, com ou sem ele. Clara assentiu. Mas por dentro, o coração ainda doía, porque mesmo depois de tudo, ainda amava Eduardo. E odiava amar. Odiava sentir isso por alguém que a machucou tanto. Os dias passaram devagar. Clara se inscreveu para dar aulas particulares. Português, matemática, o que aparecesse. Precisava do dinheiro. Eduardo não ligou. Não mandou mensagem, nada, como se ela nunca tivesse existido. Melhor assim, Clara dizia para si mesma. Mas não acreditava. Uma tarde estava dando aula para uma criança quando sentiu um movimento, pequeno, suave, como borboletas no estômago. O bebê estava se mexendo. Clara colocou a mão na barriga. Sorriu. Pela primeira vez em dias, sorriu de verdade. Oi, meu amor. Eu estou aqui. E sempre vou estar. Naquela noite, escreveu uma carta. Para Eduardo. Não ia enviar, mas precisava colocar para fora. Eu te perdoo por duvidar, porque eu entendo que você foi machucado. Mas eu não te perdoo por desistir, por não lutar, por não dar uma chance ao que poderíamos ter sido. Vou criar nosso filho com amor. E um dia, quando você olhar nos olhos dele, vai ver a verdade. Mas vai ser tarde demais, porque eu não vou mais estar esperando. Dobrou a carta, guardou na gaveta e seguiu em frente. Enquanto isso, Eduardo estava afundando. O trabalho não tinha mais graça, a mansão estava vazia, silenciosa, fria. Dona Marta praticamente o forçava a comer. Você precisa se alimentar. Não estou com fome. Está se matando de culpa. Eduardo olhou para ela. Eu fiz a coisa certa, protegi meu patrimônio, minha reputação. E perdeu a única coisa que realmente importava. Marta cruzou os braços. Essa mulher te amava, de verdade. E você jogou fora. Ela pode estar mentindo. Pode. Mas e se não estiver? Marta se aproximou. E se esse bebê for seu? E se você está deixando seu filho crescer sem pai por puro orgulho? Eduardo desviou o olhar, porque sabia, no fundo sabia que Clara estava falando a verdade. Mas admitir isso significava admitir que estava errado, que a machucou sem motivo. E ele não estava pronto para isso. As semanas viraram meses. A barriga de Clara cresceu. Ela trabalhava até não aguentar mais. Economizava cada centavo. Preparava o quarto do bebê. Simples, mas feito com amor. Eduardo seguia a vida. Trabalhava, bebia, dormia pouco, pensava demais. Marcelo, o melhor amigo, tentou conversar. Você sabe que está sendo idiota, né? Não quero falar sobre isso. Ela está grávida, sozinha, trabalhando, enquanto você fica aqui se afogando em autopiedade. Eu não pedi para ela sair. Não pediu, mas a expulsou. Marcelo se inclinou. Escuta, eu conheço você há anos, e nunca vi você tão miserável, nem quando aquela víbora te traiu. Não fala dela. Preciso falar, porque você está deixando o passado destruir seu futuro. Marcelo apontou para ele. Clara não é a Fernanda, nunca foi.
Mas você está tão cego que não consegue ver. Eduardo ficou quieto. Porque Marcelo tinha razão, mas admitir isso era difícil demais. Uma noite estava no escritório quando viu a foto do casamento, pequena, esquecida em uma gaveta. Ele e Clara no cartório. Ela sorria, tímida, esperançosa. Ele estava sério, distante. Olhou para o rosto dela, os olhos brilhando, e percebeu. Ela realmente o amava, desde o início, genuinamente. E ele destruiu isso. O que eu fiz? Murmurou. Pegou o telefone, discou o número dela. Tocou, tocou, tocou. Caixa postal. Tentou de novo. Nada. Ela tinha bloqueado ele. Eduardo colocou o telefone na mesa. A realidade caindo sobre ele como uma avalanche. Ele perdeu. Perdeu tudo. Perdeu ela. Possivelmente o filho. E tudo por orgulho. Pela primeira vez em meses, Eduardo chorou. Sozinho no escritório vazio. Cercado de luxo, mas completamente miserável. E Clara, do outro lado da cidade, sentiu. Sentiu que algo tinha mudado. Mas era tarde demais para se importar. Ela tinha um bebê para proteger. E não podia mais se permitir quebrar por um homem que não acreditou nela. Os meses passaram pesados. Clara entrou no terceiro trimestre. A barriga estava grande. Os movimentos do bebê constantes. Ela conversava com ele todos os dias. Seu papai é um homem complicado, dizia enquanto acariciava a barriga. Mas eu tenho esperança que um dia ele entenda. Trabalhava até o corpo pedir descanso. As aulas particulares pagavam as contas. Mal. Mas pagavam. Dona Amélia ajudava como podia. Mas também estava doente. A situação era difícil. Uma tarde, Clara sentiu uma dor forte, aguda, na lombar. Respirou fundo, passou, continuou corrigindo provas. A dor voltou, mais forte. Ela se levantou, cambaleou, segurou na mesa. "Mãe!" chamou. Amélia entrou correndo. "O que foi?" "Acho que é hora." Clara apertou a barriga. A dor vinha em ondas. "O bebê está vindo." O caminho para o hospital foi desesperador. Amélia dirigia rápido. Clara respirava. Tentava se acalmar. "Ele está adiantado. Faltam 3 semanas." "Vai dar tudo certo", disse Amélia, mas a voz tremia. No hospital, a equipe a recebeu rapidamente. Cadeira de rodas, formulários, perguntas. Clara respondia no automático. "Alguém para contatar?" perguntou a enfermeira. Clara hesitou. Eduardo. Deveria ligar para ele, era o pai. Mas depois de tudo, só minha mãe respondeu. As contrações aumentaram. A dor era insuportável. Clara segurava a mão de Amélia, apertava, respirava, chorava. "Você consegue", dizia Amélia. "Você é forte." Horas se passaram, longas, dolorosas, e finalmente o choro. Um choro alto, forte, lindo. "É um menino", anunciou o médico. Colocaram o bebê no colo de Clara. Ela olhou e se apaixonou, instantaneamente, completamente. Olhos fechados, bochechas coradas, perfeito. "Oi, meu amor", sussurrou através das lágrimas. "Eu sou sua mamãe." O bebê apertou o dedo dela. E Clara soube. Não importava mais nada. Só aquele momento. Aquele ser humano minúsculo que ela criou. "Como vai chamar?" perguntou Amélia. Clara olhou para o filho. "Miguel significa quem é como Deus, porque ele é meu milagre." Amélia chorou. Lindo. Ficaram ali. Mãe, avó e bebê. Uma família pequena, mas cheia de amor. Enquanto isso, Eduardo estava no escritório, trabalhando, tentando não pensar. Mas Clara invadia seus pensamentos constantemente. O telefone tocou. Dona Marta. "Doutor Eduardo precisa saber de algo." "O quê?" "Clara teve o bebê, um menino, algumas horas atrás." Eduardo parou. Congelou. "Como você sabe?" "A mãe dela me ligou."
Achei que deveria saber. O mundo girou. Bebê. Tinha nascido. Um menino. Filho dele. Ela está bem? Sim, mas pediu para não contatá-lo. Eduardo fechou os olhos. Claro que pediu, depois de tudo que ele fez. Obrigado por me avisar. Desligou. Olhou para a tela do computador. O contrato aberto. As palavras sem sentido. Tudo sem sentido. Tinha um filho, ou pelo menos possivelmente, e estava do outro lado da cidade, sem saber. Pegou as chaves, saiu. Ignorou Marcelo chamando, entrou no carro, dirigiu. Rápido, muito rápido. Chegou ao hospital. Foi direto para a recepção. Clara Silva, onde está? A atendente verificou. Quarto 304, mas o horário de visita, Eduardo não esperou. Subiu. 3 andares. Coração disparado. Mãos suadas. Parou na porta, respirou fundo, bateu. Entre, disse uma voz cansada. Ele abriu. E viu. Clara na cama. Pálida, cansada, mas linda. E nos braços dela, um pequeno embrulho, dormindo. Clara olhou para ele, surpresa. Eduardo? Ele não conseguiu falar. Só olhou. Para ela. Para o bebê. O que você está fazendo aqui? Eduardo deu um passo à frente. Dona Marta me contou, eu precisava ver. Ver o quê? Se o bebê se parece com você para ter certeza que é seu? A acidez na voz dela cortou. Não, só precisava ver se você estava bem. Clara olhou para ele. Incrédula. Agora você se importa? Sempre me importei. Que mentira. Ela balançou a cabeça. Você me acusou de traição, me humilhou, me expulsou da sua vida. Eu não te expulsei, você saiu. Porque você me deu motivos. A voz dela subiu. O bebê se mexeu. Ela baixou o tom. Você me tratou como lixo, como se eu fosse uma golpista. Eduardo olhou para o chão. Eu estava errado. Silêncio. Clara não esperava isso. O quê? Eu estava errado. Ele levantou os olhos, vermelhos, cansados. Sobre tudo, sobre você. Demorou para perceber. Eu sei. Eduardo se aproximou. Devagar. Eu fui um idiota, um covarde. Deixei o passado me cegar e machuquei a única pessoa que realmente se importava comigo. Clara sentiu as lágrimas virem, mas segurou. Por que você está aqui, Eduardo? Para se desculpar? Para aliviar sua consciência? Não. Ele parou ao lado da cama. Olhou para o bebê. E o coração dele parou. Para ver meu filho. Clara olhou para Miguel, depois para Eduardo. Como você sabe que ele é seu? Eu sei. A voz dele saiu firme. Eu sempre soube, lá no fundo, mas estava com muito medo de admitir. Medo de quê? De me apegar, de amar, de abrir o coração e ser destruído de novo. Eduardo tocou levemente a mãozinha do bebê. O menino apertou o dedo dele. E ele perdeu o ar. Mas agora, olhando para ele, eu sei. Ele é meu. Clara chorou. Você ainda quer o exame? Eduardo olhou para ela. Não. Eu confio em você. Finalmente. As palavras que ela tanto esperou ouvir. Mas agora soavam vazias. É tarde demais, Eduardo. Ele recuou. O quê? Você me destruiu, me fez duvidar de mim mesma, me fez sentir suja, indigna. Clara limpou as lágrimas. Eu te amava. Mais do que tudo. E você jogou isso fora. Eu sei. E vou passar o resto da vida tentando compensar. Não quero compensação. Clara olhou para ele, firme. Quero respeito. Quero confiança. Quero ser tratada como um ser humano, não como uma ameaça. Você tem razão. Eduardo se ajoelhou ao lado da cama. E eu vou provar, todos os dias, que mudei, que aprendi. Clara olhou para ele, o homem ajoelhado, quebrado, arrependido. Parte dela queria perdoar, abraçar, recomeçar. Mas outra parte
A parte machucada tinha medo. Eu preciso de tempo, disse finalmente. Eduardo assentiu. Quanto você precisar. E mesmo se eu decidir te perdoar, não significa que vamos voltar a ser casados, não da forma tradicional. Você vai ter que me conquistar. De verdade, não com dinheiro, com ações. Eu vou. Ele olhou para Miguel. Posso segurá-lo? Clara hesitou, mas entregou. Com cuidado. Eduardo recebeu o bebê. Pesado, quente, vivo. Olhou para o rostinho, os olhos fechados, o nariz pequeno, e viu. Os olhos eram azuis, como os dele. O formato do rosto, a curva da boca. Era seu filho, sem dúvida. Oi, Miguel, sussurrou, a voz embargada. Eu sou seu pai, e sinto muito, por não estar aqui desde o início, por duvidar, mas prometo, vou passar o resto da vida compensando. Miguel abriu os olhinhos, azuis, brilhantes. Olhou para Eduardo e sorriu. Um sorriso pequeno, involuntário, mas estava lá. Eduardo chorou. Pela segunda vez em meses, segurando o filho, sentindo o peso da responsabilidade, do amor, do arrependimento. Clara observava, e algo dentro dela amoleceu. Um pouco. Só um pouco. Talvez, só talvez, houvesse esperança. Mas seria um caminho longo, difícil, cheio de obstáculos. E Eduardo teria que provar, todos os dias, que merecia uma segunda chance. Os dias seguintes foram estranhos. Eduardo visitava todos os dias, levava flores, frutas, presentes para Miguel. Clara aceitava, educadamente, mas mantinha distância. Ela teve alta. Voltou para a casa da mãe. Eduardo quis levá-la para a mansão. Ela recusou. Preciso do meu espaço, disse. Ele não insistiu, mas ofereceu ajuda financeira, para as fraldas, o berço, as roupinhas. Clara aceitou, pelo bebê, não por ela. Eduardo vinha todas as tardes, ficava horas, segurando Miguel, conversando com ele, trocando fraldas, aprendendo a ser pai. Clara observava, silenciosa, vendo a transformação. Eduardo era gentil com o bebê, paciente, atencioso, um lado que ela nunca tinha visto. Você é bom com ele, comentou uma tarde. Eduardo sorriu. Ele torna fácil. Não é fácil. Você está se esforçando. Porque eu quero. Ele olhou para ela. Quero ser um bom pai. E quero te reconquistar. Clara desviou o olhar. Não sei se é possível. É, eu sei que é. Eduardo colocou Miguel no berço. Sentou perto dela. Eu sei que te machuquei, profundamente. E sei que palavras não vão consertar. Mas ações podem. E eu vou provar. Todos os dias. Eduardo, deixa eu terminar. Ele segurou a mão dela, suave. Eu passei a vida construindo muros, protegendo meu coração. Mas no processo fechei todo mundo para fora, inclusive você, a única pessoa que realmente me amou. Clara sentiu as lágrimas virem. Eu não mereço seu perdão, eu sei, mas estou pedindo uma chance. Uma chance de provar que posso ser o homem que você merece. O marido, o pai, o parceiro. Clara olhou para as mãos entrelaçadas. Você me destruiu, Eduardo. Me fez questionar tudo. Meu valor, minha verdade, minha dignidade. Eu sei. A voz dele quebrou. E vou carregar essa culpa pelo resto da vida. Mas por favor, não me deixe carregar sozinho. Deixa eu compensar. Deixa eu te mostrar. Clara puxou a mão. Eu preciso pensar. Eduardo assentiu. Levantou. Olhou para Miguel. Depois para ela. Vou esperar. Quanto tempo for necessário. Ele saiu. Clara ficou sozinha com o bebê e os pensamentos. Amélia entrou. Ele parece sincero. Parece. Clara suspirou. Mas como eu posso confiar? Depois de tudo? Você não pode. Ainda. Amélia sentou ao lado dela. Confiança se constrói. Com tempo. Com ações. Não com palavras. E se ele me machucar de novo?
Aí você sai, de novo. Mas desta vez sabendo que tentou. Amélia segurou a mão dela. Minha filha, você merece ser feliz. E Miguel merece ter um pai. Se Eduardo mudou de verdade, vale a pena tentar. Mas se não mudou, você é forte o suficiente para seguir sozinha. Clara abraçou a mãe. Como você ficou tão sábia? Vivendo. Amélia sorriu. E errando muito. Naquela noite, Clara pensou. Muito. Sobre Eduardo, sobre Miguel, sobre o futuro. Será que dava para perdoar? Para recomeçar, para confiar? Não sabia, mas decidiu dar uma chance. Uma última chance. Na manhã seguinte ligou para Eduardo. Podemos conversar? Claro, quando? Hoje. Aqui. Eduardo chegou em 1 hora, ansioso, esperançoso, assustado. Clara estava na sala, Miguel dormindo no berço ao lado. Senta. Ele sentou, mãos suadas, coração disparado. Eu pensei muito, me começou Clara. Sobre nós, sobre o que aconteceu, sobre o futuro. Eduardo esperou. Quieto. Você me machucou, profundamente. E não vou fingir que está tudo bem, porque não está. Clara olhou para ele. Mas eu vejo o esforço. Vejo como você está com Miguel. E vejo o arrependimento genuíno. Clara, deixe eu terminar. Ela respirou fundo. Eu quero te dar uma chance, mas com condições. Qualquer coisa. Primeira condição, honestidade. Sempre. Mesmo que doa, mesmo que seja difícil. Sem mentiras, sem omissões. Prometo. Segunda condição, terapia. Para você. Para trabalhar seus traumas, seu passado, para que não destrua nosso futuro. Eduardo hesitou, mas assentiu. Vou fazer. Terceira condição, tempo. Não vamos voltar a morar juntos imediatamente. Você vai ter que me conquistar. Como se fôssemos um casal novo. Datas, conversas, construir algo real. Tudo bem. E quarta condição. Clara olhou fundo nos olhos dele. Se você me machucar de novo, se duvidar de mim, se me tratar como você tratou, acabou. Definitivamente, sem volta. Entendeu? Eduardo segurou as mãos dela. Entendi. E juro. Juro por tudo que é sagrado. Nunca mais vou te machucar. Nunca mais vou duvidar. Você tem minha palavra. Clara queria acreditar. Desesperadamente. Então vamos tentar. Eduardo sorriu. Pela primeira vez em meses. Um sorriso genuíno. Feliz. Obrigado por me dar essa chance. Não vou desperdiçar. Os dias seguintes foram diferentes. Eduardo vinha todos os dias. Mas agora, não só para ver Miguel, para ver Clara também. Conversavam. Sobre tudo, sobre nada, sobre sonhos, medos, passado, futuro. Eduardo contou sobre Fernanda. A mulher que o traiu. Como ela o usou. Como destruiu sua confiança. Eu carreguei essa dor por anos, disse. E descontei em você. E isso foi injusto, covarde. Clara ouviu, sem julgar. Eu entendo. Traição dói, mas eu não era ela. E você me tratou como se fosse. Eu sei, e me arrependo todos os dias. Você começou a terapia? Sim. 2 vezes por semana. Eduardo sorriu. Está ajudando a entender meus padrões, meus medos, a trabalhar neles. Clara sorriu. Estou orgulhosa de você. As palavras aqueceram o coração dele. Obrigado. Eles saíam. Para jantar, para caminhar para o parque com Miguel, como uma família, ainda frágil, mas se construindo. Uma noite Eduardo trouxe algo, um envelope. O que é isso? Perguntou Clara. O resultado do exame de DNA. Clara parou. Você fez? Sim, semanas atrás. Antes de começar a vir aqui. Ele estendeu o envelope. Quero que você veja. Clara pegou. As mãos tremiam. Abriu. Leu. 299% de probabilidade de paternidade. Olhou para Eduardo. Você já sabia?
Sim. E mesmo assim continuou vindo, mesmo tendo a prova? Sim. Eduardo se aproximou. Porque não era sobre o exame, era sobre mim, sobre superar meus medos, sobre confiar. O exame só confirmou o que meu coração já sabia. Clara chorou. Você confia em mim agora? Completamente. Ele enxugou as lágrimas dela. E peço desculpas, do fundo do coração, por ter duvidado, por ter te feito passar por isso. Clara abraçou ele, apertado. Eu te perdoo. Eduardo segurou ela, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Obrigado, obrigado por não desistir de mim. Quase desisti. Clara se afastou, olhou nos olhos dele, mas algo me dizia que você valia a pena, que por baixo de todo o orgulho e medo, havia um homem bom. Eu quero ser esse homem, para você, para Miguel, para mim mesmo. Você já está sendo. Eles ficaram ali, abraçados, Miguel dormindo tranquilo. E pela primeira vez parecia que tudo ia ficar bem. O caminho ainda era longo, mas estavam percorrendo juntos. Os meses passaram. Eduardo manteve a palavra. Todos os dias, sem exceção, estava presente. Para Clara, para Miguel, para a família que estavam construindo. A terapia o ajudou. Muito. Ele aprendeu a identificar os gatilhos, os padrões de comportamento destrutivos e, principalmente, a comunicar seus sentimentos. Como foi hoje? Clara perguntava sempre que ele voltava das sessões. Difícil, mas necessário. Eduardo sorria. Estou aprendendo que vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem. Clara via a mudança. Real, profunda. Eduardo não era mais o homem frio e distante. Ria mais, abraçava mais, expressava emoções que antes ficavam enterradas. Miguel crescia, 5 meses, gordinho, sorridente, os olhos azuis brilhantes como os do pai. Eduardo era apaixonado pelo filho. Trocava fraldas sem reclamar. Acordava de madrugada para ajudar. Cantava canções de ninar desafinadas que faziam Miguel rir. Você é um pai incrível, disse Clara uma noite, vendo Eduardo embalar o filho. Estou tentando. Ele olhou para ela. Quero ser o pai que eu não tive. Clara sabia. Eduardo tinha contado. O pai ausente, workaholic, que morreu sem ter realmente conhecido o filho. Você está sendo, e muito melhor. Miguel dormiu. Eduardo o colocou no berço com cuidado. Saiu do quarto devagar. Clara estava na sala. Quer vinho? Ofereceu. Quero. Ele sentou ao lado dela no sofá, mais perto do que antes. Clara não se afastou. Beberam em silêncio confortável, até que Eduardo falou. Eu sinto sua falta. Clara olhou para ele. Eu estou aqui. Não desse jeito. Sinto falta de você. Na minha casa, na minha cama, na minha vida. Completamente. O coração dela acelerou. Eduardo, eu sei, você pediu tempo, e eu respeito, mas preciso que saiba. Ele segurou a mão dela. Eu te amo. Estou completamente apaixonado por você, e quero passar o resto da vida provando isso. Clara sentiu as lágrimas virem. Você me ama? Amo. Desesperadamente. Ele virou para ela. E sei que falhei antes. Que te machuquei quando deveria ter te protegido. Mas agora, eu sei. Você é a mulher da minha vida. A mãe do meu filho. Minha parceira. Meu tudo. Clara chorou. Eu também te amo. Nunca parei de amar. Mesmo quando doía. Eduardo a puxou. Beijou. Suave. Profundo. Carregado de emoção. Amor. Promessa. Quando se separaram, Clara sorriu. Isso significa que podemos tentar de novo? De verdade? Significa que eu quero tentar tudo com você. Casamento, família, vida, tudo. Então sim. Ela beijou ele de novo. Vamos tentar. As semanas seguintes foram mágicas. Eduardo e Clara namoravam como adolescentes. Jantares românticos, passeios, risadas, conversas até tarde. Miguel era o centro.
Mas eles também faziam questão de ter tempo juntos, construindo a base que não tiveram no início. Uma noite, Eduardo apareceu nervoso. Preciso te mostrar algo. O quê? Vem comigo. Ela foi. Deixou Miguel com Amélia. Entraram no carro. Eduardo dirigiu para a mansão. Clara não entrava ali há meses. Quando chegou, parou. A casa estava diferente. Flores por todos os lados, luzes suaves, música tocando. O que é isso? Perguntou. Eduardo a levou para dentro. A sala estava decorada. Fotos deles, de Miguel. Momentos que ela nem sabia que tinham sido capturados. Eduardo! Ele se ajoelhou, tirou uma caixa do bolso. Clara parou de respirar. Clara, eu sei que já somos casados, mas foi um casamento forçado, sem amor, e eu quero mudar isso. Ele abriu a caixa, um anel, lindo, delicado, perfeito. Casa comigo? De verdade desta vez? Por amor? Por escolha? Clara chorou. Sim, 1000 vezes sim. Ele colocou o anel, levantou, beijou ela, e pela primeira vez, o beijo foi completo. Sem barreiras, sem medos, puro amor. Bem-vinda de volta, sussurrou Eduardo. Bem-vindo de volta, ela respondeu. Eles voltaram a morar juntos, mas tudo era diferente. A casa não era mais fria, era um lar, cheio de risadas, de amor, de vida. Miguel engatinhava pela sala. Eduardo corria atrás. Clara fotografava. Momentos simples, mas preciosos. Eu nunca imaginei que seria tão feliz, disse Eduardo uma noite, os dois deitados no jardim olhando as estrelas. Nem eu. Clara encostou a cabeça no peito dele. Mas valeu a pena. Toda a dor, toda a luta. Valeu. Ele beijou a testa dela. E vou passar o resto da vida te fazendo feliz. Prometo. Você já está. Clara olhou para ele. Só por estar aqui, por ter mudado, por ter lutado. Por nós. Por nós. Eles ficaram ali, sob as estrelas, com o som de Miguel dormindo no quarto. E souberam. Tinham encontrado o que procuravam. Amor verdadeiro. Nascido da dor. Fortalecido pela luta. E eterno pela escolha. Eduardo tinha aprendido a confiar. Clara tinha aprendido a perdoar. E juntos estavam construindo algo lindo. Uma família, um lar, um futuro. E nada mais importava. 2 anos depois, a vida tinha se transformado completamente. A mansão não era mais um mausoléu frio. Era um lar, cheio de brinquedos de Miguel espalhados, desenhos nas paredes, risadas ecoando pelos corredores. Miguel tinha 2 anos e meio, falante, esperto. Os olhos azuis brilhavam com curiosidade. Chamava Eduardo de papai e Clara de mamãe, com a voz mais doce do mundo. Eduardo tinha mudado radicalmente. Continuava sendo um advogado brilhante. Mas não era mais obcecado. Saía cedo, mas voltava para o jantar. Finais de semana eram sagrados. Para a família, para Miguel, para Clara. Papai, vem brincar, chamava Miguel puxando o pai pela mão. Eduardo largava tudo. Vou, o que vamos brincar hoje? Dinossauros. Dinossauros de novo? Eduardo ria. Tá bom, vamos. Clara observava da cozinha, o coração transbordando de amor. Era tudo que sempre quis. Uma família de verdade. Amor de verdade. Uma manhã, Clara acordou enjoada, de novo. Correu para o banheiro, vomitou. Eduardo ouviu. Entrou preocupado. Você está bem? Acho que sim. Clara limpou a boca. Deve ser algo que comi. Mas o enjoo continuou, dias seguidos. Clara conhecia aquele padrão. Comprou um teste, fez escondido, esperou. E lá estava 2 risquinhos rosa. Grávida. De novo. Mas desta vez a sensação era completamente diferente. Não tinha medo. Não tinha insegurança. Só alegria. Decidiu contar de forma especial. Comprou uma camiseta pequena. Melhor irmão mais velho do mundo. Embrulhou. Deu para Miguel. Presente para você, meu amor. Miguel abriu. Olhou.
O que é, mamãe? É uma camiseta, para você usar quando seu irmãozinho ou irmãzinha chegar. Miguel olhou confuso. Eduardo, que estava na sala, parou. Virou devagar. O que você disse? Clara sorriu, lágrimas nos olhos. Estou grávida. Eduardo ficou paralisado, processando, e então explodiu. Atravessou a sala, pegou Clara no colo, girou, rindo, chorando. Sério? Sério mesmo? Sério? Ela ria. Vamos ter outro bebê. Eduardo a colocou no chão, ajoelhou, beijou a barriga ainda plana. Oi, bebê. Eu sou seu papai. E diferente da última vez, eu vou estar aqui desde o primeiro dia. Prometo. Clara chorou, emocionada. Você está feliz? Estou em êxtase. Ele levantou, segurou o rosto dela. Dessa vez vou fazer tudo certo. Vou estar em cada consulta, cada ultrassom, cada momento. E ele estava, religiosamente. Não perdia nada. Segurava a mão dela durante os enjoos matinais. Massageava os pés inchados. Montava o quarto do bebê com Miguel. Vai ser uma menina ou menino? Perguntava Miguel. Não sabemos ainda, dizia Clara. Eu quero irmã. Eduardo ria. Eu também, para equilibrar a casa. No ultrassom de 5 meses descobriram. É uma menina, anunciou a médica. Eduardo e Clara choraram. Miguel pulou. Eu vou ter irmã. Escolheram o nome. Helena. Luz. Porque ela era a luz que completava a família. A gravidez foi tranquila. Eduardo estava sempre presente, carinhoso, atento. Clara se sentia amada, protegida, completa. Uma noite, já no 8º mês, estavam no quarto. Clara deitada. Eduardo acariciando a barriga. Obrigado, disse ele de repente. Por quê? Por me dar outra chance, por não desistir, por me ensinar o que é amor verdadeiro. Ele olhou nos olhos dela. Eu era um homem quebrado, amargo, vazio, e você me consertou. Clara tocou o rosto dele. Você se consertou, eu só te mostrei o caminho. Você foi o caminho. Ele beijou a mão dela. E eu vou passar o resto da vida agradecendo. Helena nasceu em uma manhã ensolarada. Parto tranquilo, rápido. Eduardo estava lá, segurando a mão de Clara. Chorando quando ouviu o primeiro choro. A enfermeira colocou a bebê no colo dele. Parabéns, papai. Eduardo olhou para a filha. Perfeita, delicada, olhos fechados. E se apaixonou. Completamente. Oi, Helena. Eu sou seu papai. E prometo te proteger sempre. Clara observava, o coração transbordando. Eduardo tinha se tornado o homem que sempre soube que poderia ser. Miguel conheceu a irmã no hospital. Curioso, gentil. Ela é pequena. É sim. Eduardo sorriu. Mas vai crescer. E você vai ensinar muitas coisas para ela. Vou ser o melhor irmão. Eu sei que vai. A família voltou para casa. Maior, mais completa, mais feliz. As noites eram cansativas. Helena chorava, precisava mamar. Mas Eduardo ajudava em tudo. Trocava fraldas, embalava, deixava Clara descansar. Você não precisa fazer isso, dizia Clara. Preciso sim. Eduardo beijava a testa dela. Somos parceiros, em tudo. Os meses passaram. Helena cresceu, sorridente, gordinha. Miguel era protetor, brincava com ela, fazia ela rir. 1 ano depois estavam todos no parque, Miguel brincando, Helena engatinhando na grama, Eduardo e Clara sentados no banco, de mãos dadas. Você se arrepende? Perguntou Eduardo de repente. De quê? De ter me dado uma chance, de ter voltado, de ter construído isso comigo. Clara olhou ao redor. Miguel rindo, Helena babando, Eduardo ao lado, e sorriu. Nem um pouco. Mesmo depois de tudo que aconteceu? Especialmente depois de tudo. Clara virou para ele. Porque tudo nos trouxe aqui, para esse momento, essa família, esse amor. Eduardo puxou ela.
Beijou. Suave. Cheio de amor. Eu te amo. Mais do que palavras podem expressar. Eu também te amo. Clara encostou a testa na dele. E sou grata, por você ter mudado, por ter lutado, por ter escolhido o amor. Foi a melhor escolha da minha vida. Miguel correu para eles. Mamãe, papai, vem ver. Eles foram. Helena no colo de Eduardo, os 4 juntos. Uma família, completa, feliz, real. Naquela noite, depois das crianças dormirem, Eduardo e Clara ficaram na varanda. Vinho nas mãos, estrelas acima. Você lembra do nosso casamento? Perguntou Clara. Lembro. Eduardo fez uma careta. Fui horrível. Foi, ela riu. Mas olha onde chegamos. É inacreditável. Ele olhou para ela. Eu quase perdi tudo por orgulho, por medo, por estupidez. Mas não perdeu. Clara segurou a mão dele. Porque no final você escolheu lutar. E vou continuar escolhendo todos os dias pelo resto da vida. Eles ficaram ali, sob as estrelas, com o som das crianças dormindo. E souberam. Tinham encontrado o que muitos procuram a vida inteira e nunca acham. Amor verdadeiro, família verdadeira, felicidade verdadeira. Eduardo tinha aprendido que o passado não define o futuro. Que dor pode se transformar em cura. Que orgulho pode dar lugar à humildade. E que amor, verdadeiro amor, vale qualquer luta. Clara tinha aprendido que força não é nunca cair. É levantar todas as vezes. Que perdão não é esquecer. É escolher seguir em frente. E que às vezes, as melhores histórias nascem das mais difíceis jornadas. E juntos estavam escrevendo o final mais bonito. Não um final de conto de fadas, mas um final real, com desafios, com imperfeições, mas com amor que supera tudo. Anos depois, Eduardo estava dando uma palestra para jovens advogados, sobre sucesso, sobre carreira, mas no final falou sobre vida. Eu passei anos acreditando que sucesso era dinheiro, poder, reconhecimento, e quase destruí tudo por isso. Ele olhou para a plateia. Mas aprendi. Sucesso é voltar para casa e ser recebido com abraços. É ouvir "eu te amo" e saber que é verdade. É construir algo maior que você mesmo. Apontou para Clara e as crianças no fundo do auditório. Aquela é minha maior conquista, minha família. E quase a perdi por orgulho. Não cometam meu erro. Façam as pazes com o passado. Confiem no amor. Lutem pelo que importa, porque no final é só isso que fica. A plateia aplaudiu. Mas Eduardo só tinha olhos para Clara, que sorria, orgulhosa, com Miguel e Helena ao lado. E ele soube. Tinha finalmente acertado. Finalmente entendido. Finalmente encontrado. O amor da sua vida, a família dos seus sonhos, a paz que sempre buscou. E tudo porque uma mulher incrível não desistiu dele, mesmo quando tinha todos os motivos para desistir. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e me conta nos comentários. Você acredita em segundas chances? Acredita que as pessoas podem mudar? Deixe a sua opinião aqui embaixo. E compartilha essa história com alguém que precisa acreditar no amor verdadeiro. Até a próxima.